A nossa aula hoje é sobre o modernismo, estilo brasileiro. E o grupo dos 5, Tarsila do Amaral, Menotti Del Picchia, tem os irmãos Andrades e também Anitta. Tarsila do Amaral, Menotti Del Picchia, o Mário e o Oswaldo e também Anitta. Ah, é tão legal, você vê diferente que parece igual. Ah, é tão legal, você vê diferença, você é genial. Pois é, gente, vou colocar meu violão ali na estante dele para a gente começar a nossa aula hoje sobre o grupo dos 5 e também a Semana da Arte Moderna, ok? Nós vamos dar umas pinceladas aí bem interessantes. Vamos lá? Para a gente começar aí em alto astral, né? Com essa puxada aí, né? É legal, interessante, né? Então, gente, a Semana da Arte Moderna rendeu muito pano para as mangas, ok? Teve aqui o grupo dos 5 artistas, 5 pensadores que juntos, né, cada um na sua área, vamos vê-los aqui logo. Nós temos aqui, ó, o Mário de Andrade, escritor, né? Seguindo, nós temos Oswaldo de Andrade, irmãos, né? Também escritor, poeta e galã. E temos aqui Tarsila do Amaral, grande pintora, estudiosa, né? E aí o Menotti Del Picchia, que é jornalista, né? E é especializado em artes, escrevia e dava as notícias, né? E Anitta Malfatti, já nossa conhecida, não é isso? Então vamos lá. Tarsila do Amaral não participou diretamente da Semana da Arte Moderna de 1922, porque morava na Europa. Nesse período, Anitta manteve uma correspondência assídua com a amiga, contando todos os acontecimentos daqui do Brasil. Então, veja só, como eu já frisei em outras ocasiões, algumas artistas brasileiras, estudantes brasileiras, filhas de pais com condições, estudaram fora do Brasil, como foi o caso da Anitta, que era filha de imigrantes, né? Mas que com condições ela foi estudar na Alemanha, nos Estados Unidos. E a mesma coisa com Tarsila do Amaral, né? Os pais tinham condições e elas iam estudar fora. Estudando fora do Brasil, entra em contato com o que tem de mais novo e moderno nas artes e dos acontecimentos, o desenvolvimento do mundo em geral, né? Do primeiro mundo, vamos dizer assim. Então, nessa época que Tarsila do Amaral não estava no Brasil, mas ela estava sempre atualizada pela sua amiga aí, né? E quando Tarsila retornou da Europa em 1923, Anitta Malfatti a apresentou aos artistas modernistas, que formaram, então, o famoso grupo, como ficou conhecido, o Grupo dos 5, que, além das 2 pinturas, contava com Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Menotti Del Picchia. Então, esse grupo aí, ele meio que se ajustava, se ajudava, defendiam-se dos ataques, né? O Oswaldo de Andrade foi quem defendeu a Anitta quando ela foi atacada, entre aspas, né, pelo Monteiro Lobato, né? Daquela situação lá que ele criticou o trabalho dela, a obra dela, a sua exposição, principalmente o Homem Amarelo, que nós vamos ver também sobre ele, um pouquinho mais, tá bom?
Então, temos aqui já uma amostra de um dos trabalhos da Tarsila do Amaral, ok? Então, vamos seguindo aqui, que a gente vai ver agora um pouquinho sobre a arte moderna. É melhor a gente entender logo na entrada aqui o que foi essa semana de arte moderna que tanto influenciou na vida artística brasileira. Foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 17 de fevereiro de 1922. Ok? Então, nessa semana aí, diversos artistas apresentaram seus trabalhos, né? E vários deles, a grande maioria, com suas tendências claramente modernistas, ou seja, alinhados com as novas tendências artísticas do mundo. Então, veja só, o evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pintura, escultura e palestras, explicando, né, propondo, apresentando a nova visão artística do mundo. Então, os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Então, o que os artistas da Europa estavam fazendo, apresentando, e estava tendo aceitação, acolhimento do público, foi sendo trazido pelos artistas brasileiros, né? Colocando suas influências. Então, a aparência, a estética dessa nova forma de arte, dessa nova leitura, foi uma coisa que, de certo modo, bateu de frente com alguns conservadores, né? Alguns críticos, alguns estudiosos, alguns daqueles que acompanhavam as artes, pessoas que não aceitam novidades, não aceitam qualquer mudança naquilo a que já estão acostumados, como foi o caso do grande mestre, o Monteiro Lobato, que tem uma obra inquestionável, mas em se tratando de arte moderna, ele falou até que a Anitta até que tinha talento, mas assim, como se ele tivesse com dó dela, mas ele falou que ela emprestou todo o seu talento a uma coisa que não valia a pena, né? Que parecia caricaturas, rabiscos, etc. Então, estamos vendo aqui um cartaz, né, da Semana da Arte Moderna, onde mostra aqui o cartaz, que é uma exposição de obras artísticas, né? E que ia acontecer em São Paulo. Então está aqui ainda tem guardado algumas mostragens desse tipo, né? E esse cartaz aqui foi produzido, foi criado, né, pelo artista Di Cavalcanti. Então, seguindo aqui, nós temos que o grupo dos 5, que, mais uma vez, apresentando aqui, formado por Anitta, Tarsila, Menotti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, escritores, né? Homens das letras. Esse grupo dos 5 aí foi responsável, junto a outros artistas, pelo referencial ideológico e artístico
da Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Eu queria comentar aqui com vocês um aspecto muito interessante, né? Que é o seguinte: não eram só esses artistas que estavam lá. Existia também o genial Heitor Villa-Lobos, da música, né? E outros artistas de outras áreas, artistas de grande importância nacional, inovadores, né? Falando um pouquinho mais sobre o Heitor Villa-Lobos, ele foi tão importante, ele ganhou tanto destaque na Europa, que ele foi tão respeitado lá fora que aqui no Brasil foram obrigados a valorizar o seu trabalho também. Até porque ele incorporou no seu trabalho muita brasilidade, muitos sons da nossa terra. Ele era um músico erudito, assim, as suas obras tinham a escrita clássica, né? Tinha os instrumentos, né? da obra clássica, mas, ao mesmo tempo, os sons que ele evocava eram sons do Brasil, né? Sons de brasilidades. Até uma de suas composições, o Trenzinho Caipira, ele imita com a orquestra os sons da máquina a vapor, né? Que é pouco visto hoje em dia no Brasil, mas era muito mais comum naquele tempo, né? Em Porto Velho, né, nós temos a nossa velha ferrovia e tinha também a sua máquina lá que fazia e o seu apito, né? Então ele conseguiu reproduzir isso aí na música. E aí depois que o mundo inteiro estava reconhecendo o seu trabalho, não só por conta disso que eu acabei de falar, como outras inovações, aí ele passou a ter o respeito nacional, inclusive sendo nomeado para a pasta da educação brasileira, né? Foi ele que introduziu durante muito tempo o estudo da escrita musical, né? Mas isso aí é assunto para outras oportunidades. Vamos voltar lá para a nossa tela para a gente falar um pouco mais do Grupo dos Cinco. Então, o modernismo brasileiro aliava a arte a temas políticos. Preste atenção nisso aí, hein, gente? Isso aqui é assunto para questões, né? Então, aliava a arte a temas políticos, denunciando as diferenças sociais entre as oligarquias rurais e grupos como os imigrantes e os proletários. Então, tinha alguém se dando bem, alguém que estava na boa, alguém que estava com as melhores oportunidades, né? Alguém que estava com os lucros e aqueles que estavam recebendo o mínimo por isso. Então, os imigrantes refere-se aos italianos e outras caravanas de imigrações, de pessoas que vieram de fora para o Brasil, já no início, especialmente para trabalhar nas lavouras. E os proletários são os pobres, alguns brasileiros que não tinham oportunidade de estudo, de crescimento como pessoas da oligarquia. Então, dos grupos modernistas, outros artistas, né? E outras obras. Você veja aqui, ó, destacou-se Pau Brasil, Verde Amarelismo ou Escola da Anta e o movimento antropofágico. Durante a aula, nós vamos detalhar um pouco sobre esses movimentos. E artistas como Heitor Villa-Lobos,
que eu falei ainda há pouco, Graça Aranha, que foi quem abriu a Semana de Arte, né, moderna, foi o primeiro a discursar, a apresentar. O pintor de Cavalcante, aí vem Oswald e Mário de Andrade, Victor Brecheret, todos considerados, esse daqui é da escultura, todos considerados geniais e inovadores em seus campos de atuação e surgiram como expoentes da produção intelectual brasileira a partir da semana de 22. Porque essas pessoas foram lá, deram a cara a tapa, mostraram o trabalho e mostraram cada um em suas áreas, né, as suas composições, né, os seus trabalhos. Olha aqui, mais um trabalho da Tarsila do Amaral, as cores, né, e a clareza, né, de seus desenhos aí, da sua pintura. Então, a arte moderna tinha suas características, né? Então, na Semana da Arte Moderna, o que ficou evidenciado? A ausência de formalismo, uma ruptura com academicismo e tradicionalismo, uma crítica ao modelo parnasiano, uma influência das vanguardas artísticas europeias, o movimento do futurismo, cubismo, dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo, tudo isso encontrou eco, né? Leituras dos artistas brasileiros. A valorização da identidade e a cultura brasileira, a fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, né, novas formas, novos formatos, uma total liberdade de expressão e uma aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar. Ou seja, em vez de escrever com termos mais difíceis, né, os escritores, os poetas, passaram a usar uma linguagem mais próxima do povo, mais como a gente fala informalmente. E aí os temas usados nos trabalhos eram temas nacionalistas e do dia a dia, tá? Temas que falavam da valorização do Brasil eram os mais usados. Seguindo aqui, nós temos que alguns artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. Nós sabemos, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, o Victor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, acho que ele teatrólogo, dramaturgo, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Miliete, Heitor Villa-Lobos, né? Tasto de Almeida, de Cavalcante, Guiomar Novaes e Zina Aitá. Então, esses artistas aqui, esses talentos aqui, vale a pena que você faça uma pesquisa sobre cada um deles, né? E veja qual foi a sua área de influência, né? O que foi que cada um deles contribuiu para a inovação e a modernização da arte brasileira, né? Que, em grossas linhas, né, pode-se dizer que se trata essas setas aí para mostrar como eles são importantes, tá? Para chamar mesmo a atenção. Então, cada um deles tem a sua leitura e
a Semana de Arte Moderna procurou apresentar à elite brasileira e ao povo em geral que a arte podia ser mais moderna, mais livre, mais solta. Ou seja, nada de ficar preso às regras rígidas do academicismo, ok? Então, seguindo aqui, nós temos os movimentos que surgiram por conta da Semana da Arte Moderna. Começando aqui com essa artista aqui, maravilhosa, Tarsila do Amaral, que, de cara, ela propôs aqui, através do Pau-Brasil, nessa obra, e esse movimento, né, uma arte de exportação que valoriza o antigo e o moderno. Então, estamos vendo aí Abaporu, né, que foi uma pintura que ela fez, né, e enviou para seu, então, namorado, marido, o Oswald, né? E ele ficou olhando, fazendo as leituras, né? Absorvendo esse quadro aí, e chegou à conclusão de que ele deveria ter um nome, e aí ele batizou essa obra com o nome Abaporu, que nós vamos entender um pouquinho o quanto isso aí tem a ver com o movimento. Porque o Oswald, ele escreveu um manifesto antropofágico. E essa palavra aqui, Abaporu, significa também antropofagia, porque é uma palavra indígena, né? Que significa devorar, tá bom? Então, no caso artístico aqui, devorar a cultura e as técnicas importadas e provocar sua reelaboração com autonomia, transformando o produto importado em exportável. Ou seja, as influências da arte europeia, todas aquelas influências, nós recebemos, obrigado, pode vir, mas na hora de fazer, de você propor o seu trabalho, você vai fazer coisas com a linguagem nacional, né? Com a nossa visão brasileira. Então, você veja aqui que nesse quadro aqui tem o símbolo, né? O cactus, tem o sol forte, tem umas cores mais definidas, né? E aí existe uma leitura que a gente pode fazer dessa obra como tão bem fez o Oswald de Andrade, e chegou e colocou esse nome aí, né? Então nós temos aqui, ó, o movimento Pau-Brasil, é uma época em que ela pinta muito as coisas do Brasil, as coisas da sua infância, né? O primeiro momento onde ela vai colocando na tela as suas lembranças, né? E, como nesse quadro aqui, Morro de Favela, não é isso? Onde coisas que ela viu na infância, coisas que ela absorveu do Brasil. E aqui, representando um movimento antropofágico, tem essa serpente aqui envolvendo o ovo, né? O ovo representando o nascimento, e a serpente, algo assustador, que devora, que transforma, que faz a deglutição, né? Que é esse quadro aqui que chama-se Urutu, o Ovo. Então, essa é a leitura. Então, o primeiro movimento aqui das pinturas da Tarsila, e os movimentos seguintes, né, vem o movimento antropofágico, em que todos se voltam especialmente para transformar numa linguagem brasileira aquelas influências que vêm da Europa.
Então aqui, olha, outro quadro, onde você tem aqui o engajamento social, esse quadro aqui, Operários, né? Onde ela mostra não só o surgimento da indústria em São Paulo, como também a diversidade dos operários, né? Que eram de todas as regiões. Você vê que tem vários formatos, né, de rosto aí representados, né? Pessoas de várias etnias, de várias nacionalidades e lugares do Brasil, ok? Então esse quadro aí é de 1933, né? Então aqui a gente já entra aqui com Cândido Portinari, um outro artista também altamente importante, já apresentando aqui no seu quadro aqui o futebol, né? Onde ele mostra crianças, uma coisa muito comum no Brasil, né? Crianças brincando. Dizem que, deixa eu comentar aqui para vocês, dizem que o nosso Pelé foi uma dessas crianças aí que ficavam jogando em campinhos, faziam bola de meia. E aí eles ficavam jogando até a noite. E aí, às vezes com a luz da lua. E quando a nuvem cobria a lua, eles paravam, né? Esperavam a nuvem sair. Quando a nuvem saía, aí voltavam a jogar. Então, uma cena comum entre os brasileiros, esse ficar ali jogando, a diversão da criançada. Vamos voltar lá para a gente ver um pouquinho mais do Cândido Portinari. Então aqui, olha, outra situação, outra realidade brasileira, né? Onde tem os retirantes, que são uma referência às pessoas que saíam, principalmente saíam do Nordeste durante a seca do sertão, não é? E iam tentar a vida na cidade grande. E a família aí, com as pessoas com pouco recurso, né? Famélicos, emagrecidas, crianças com a barriga estufada aqui, né? Problemas de alimentação. E aí tudo isso aí retratado pelo Cândido Portinari. E aí, seguindo aqui, nós temos também uma apresentação aqui do meio ambiente, né? Do gênero paisagem, onde ele apresenta aí toda a nossa vivacidade, né? As frutas, né? E os verdes e alguns animais aí característicos, ok? Então vamos ver aqui um pouquinho aqui das conexões da arte com outras áreas, né? Nós temos aqui então a literatura, é o modo artístico da literatura, aqui representado aqui pelo Mário de Andrade. O Mário de Andrade foi um escritor brasileiro. Mas o que ele escrevia, né? Ele escrevia várias, inclusive poesias. Ele também foi crítico de arte, né? Então, ele publicou Paulicéia Desvairada, que foi o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo. Então, ele foi assim, ele teve a primeira ousadia, vamos dizer assim, né? Então, quando ele foi crítico de artes em jornais e revistas, ele teve um papel importante, porque ele começou a comentar, favorecendo o modernismo da arte brasileira, né? Ele começou a elogiar, começou a mostrar as vantagens que tinha de absorver as novidades das elites mais avançadas, mais desenvolvidas, países mais desenvolvidos, a vantagem de se aprender e também de ter a nossa própria identidade, a nossa personalidade.
Então, em suas críticas, né, em suas falas, em suas leituras, ele colocava suas opiniões favoráveis ao aparecimento e implantação, o verdadeiro abaporu, né, antropofagismo da arte dos artistas brasileiros em relação à arte que vinha da Europa, ok? Então, uma das obras importantíssimas escritas pelo Mário de Andrade foi um romance, né? Uma história romântica, né? Uma história de amor, entre aspas, né? Da literatura brasileira, desse poeta aqui. Ele escreveu a história desse herói que não era exatamente um herói, o Macunaíma. Então, a história possui um caráter épico, literário, que absorve todas as tradições orais e folclóricas de um povo. Então, veja só, uma das coisas que o Mário escreveu sobre o seu Macunaíma, a sua criação. Ele falou o seguinte: no fundo da Mata Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto, filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraricoera, o barulho do rio, né? Que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Então ele apresenta aí o seu personagem Macunaíma, né? Mostrando que ele é uma criança que nasceu à noite, que era uma criança negra, e que durante o seu nascimento, né, só se ouvia o barulho do rio, né? E ainda a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia, e essa criança aí é o personagem principal, que é o Macunaíma. Ok? No primeiro tempo do modernismo, na primeira fase aqui, né, a lei era se libertar do modismo europeu. Então, palavra-chave aqui, ó, libertar e procurar uma linguagem nacional e promover a integração entre o homem brasileiro e sua terra. Várias viagens pelo Brasil, né, com o objetivo de estudar a cultura, o Mário de Andrade, tá? De cada região, visitou cidades históricas de Minas, passou pelo norte e nordeste recolhendo informações como festas populares, lendas, ritmos, canções, modinhas. Todas essas pesquisas lhe renderam obras como essa obra aqui de Macunaíma. Ele foi juntando, né, as tradições e aí foi montando. Falando um pouquinho mais ainda sobre Macunaíma, nós temos que é uma obra atemporal, ou seja, não segue uma ordem cronológica, faz críticas ao romantismo, ela tem vários momentos hilários, engraçados, né? O gênero cômico, uma influência, ela recebeu uma grande influência das vanguardas europeias, como o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo, na sua narrativa, que se tornou um pouco mítica, com ações ilógicas e até baseadas em sonhos. A valorização da linguagem coloquial, ou seja, criticando a linguagem excessivamente culta, e a valorização das raízes e da diversidade cultural brasileira. Então, são as características da obra importantíssima Macunaíma, ok? Então, aqui nós temos o grande galã aí, o amor da Tarsila, né? O Oswald de Andrade, que bonitão das tapiocas, conhecido aí, né?
ele foi escritor e dramaturgo, ou seja, escrevia roteiros, escrevia peças. Ele fundou, junto com a Tarsila, o movimento antropófago. Eu ia falar antropofágico, mas aqui é antropófago. Foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo, porque ele era mesmo cabra corajoso, impetuoso, expunha mesmo suas opiniões sem medo. E foi ele que defendeu a Anitta, né, dos ataques lá do Monteiro Lobato. Lançou em 18 de março de 1924 um dos mais importantes manifestos do modernismo, que é o Manifesto Pau-Brasil, publicado no Correio da Manhã. Explicando o nome do manifesto, o autor diz: pensei em fazer uma poesia de exportação. Como o pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira exportada, denominei o movimento de Pau-Brasil. Em 1926, ele casa-se com a Tarsila, né? E 2 anos depois, radicalizando o movimento nativista, o seu manifesto antropofágico propõe que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária brasileira. Então, um exemplo aqui, ó, de seu trabalho, até de sua poesia. Ele falando do vício da fala. Ele fala assim: para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, para pior, pior. Para telha desenteia, para telhado desenteado, e vão fazendo telhados, vão construindo essa nova linguagem. Temos aqui também mais uma foto histórica, né, da comissão organizadora da Semana da Arte de 2022, de 1922. Temos aí o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade. Da esquerda para a direita a gente vai vendo aí, né? Vai identificando. Então, esse movimento propôs algumas rupturas, né? Pinceladas mais soltas, desenho mais livre, cores mais intensas, maior expressividade. Temas brasileiros são valorizados: lendas, índios, costumes urbanos, festas populares, paisagens com independência da fidelidade ao real. E as emoções passam a ter seu lugar na manifestação artística. Então, temos aqui, ó, o Homem Amarelo, da Anitta Malfatti, que foi o que causou a grande polêmica. Dos anos 1920, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. A de Lazar Segal, nós já vimos, em 1913, e a de Anitta Malfatti, em 1917. Então, vamos ver aqui nossa hora de fazer arte, né? Onde você vai aí, ó, com base na aula, realizar uma releitura de uma obra que pode ser um desenho ou colagem. E, se possível, mande a sua imagem fotográfica para o seu professor, ok? Então, nesse seu trabalho, você vai se basear na obra Operários, que nós vemos aí no slide, né? E vai criar a sua própria maneira. Você pode juntar um grupo de amigos, né, diferentes aí, com roupas diferentes, e juntar todo mundo e fazer uma releitura dessa obra aí. É só uma sugestão, ok? Então, bom trabalho, até a próxima aula. Tchau.